Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês 6 coisas que eu deixei de fazer para tornar a minha vida mais leve e melhor. A primeira delas foi parar de gastar dinheiro com coisas inúteis, ou seja, com aquilo que eu não vou precisar. Gente, eu gastava dinheiro com cada coisa assim, nada a ver, sabe? Principalmente com roupa. Eu era muito impulsiva, tava sempre comprando roupas novas, mas a verdade é que eu não usava quase nenhuma. De 100% das roupas que eu tinha no meu armário, eu usava ali 10%. E não eram roupas novas, eram roupas que eu já tinha. Então, na verdade, eu comprava aquilo pro guarda-roupa, né? Não era exatamente pra mim. Fora outras coisas também, a roupa foi só um exemplo. Um outro exemplo é comida. Se eu tenho os ingredientes pra cozinhar em casa, por que eu vou ficar gastando dinheiro na rua, sabe? Tudo bem, de vez em quando é ótimo, eu faço isso, mas eu não gosto de fazer isso todos os dias, porque senão não vai adiantar de nada ter as coisas pra fazer em casa se eu tô todo dia comendo na rua, né? Fora que você gasta muito mais e nem sempre você come saudável. A segunda coisa que eu parei de fazer foi beber álcool pra socializar. Eu sempre fui uma pessoa muito festeira, todo final de semana eu saía e bebia álcool. Mas depois de um tempo, eu percebi que isso não estava acrescentando muito para minha vida. Eu sou uma pessoa que eu venho buscando cada vez mais me desenvolver como pessoa e como profissional. Inclusive, por isso que eu criei esse canal para você se desenvolver junto comigo. Então, nessa que eu diminuí a quantidade de álcool, parei de sair mais, eu comecei a perceber que eu não precisava de álcool praticamente nunca. No máximo, assim, eu vou no restaurante, tomo uma taça de vinho, porque, gente, vinho, vamos combinar, é muito bom e é minha bebida favorita. Mas uma outra coisa que eu percebi é que a maioria das vezes eu bebia só pra socializar, pra acompanhar aquele amigo que também tava bebendo, pra não ser aquela chata do rolê, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito influenciável quando eu era mais nova, então eu ia ali na onda das pessoas. E também eu andava com companhias erradas, né? Então eu tava ali todo final de semana saindo, tomando álcool. Ou seja, não construí nada de interessante na minha vida, profissionalmente falando, porque eu tava só ali, né? Focada nisso. E não tem nada de errado em sair, tá, gente? Eu acho que na vida tudo é questão de equilíbrio. Hoje em dia eu saio, com certeza, mas não é todo final de semana, né? Até porque eu já tenho, gente, quase 30 anos. Posso não parecer ter essa idade, mas depois de uma idade, sei lá, parece que a gente não vai tendo mais disposição pra ficar em festa todo final de semana. E outra coisa também que foi excelente nessa escolha que eu tive desse novo hábito foi que eu percebi que eu não preciso de álcool pra poder curtir uma festa, pra poder socializar, pra poder ser eu mesma. Porque eu era uma pessoa muito insegura. Eu ainda tenho muitas inseguranças, com certeza estou trabalhando nelas a cada dia, mas eu era muito mais insegura. Então eu achava que tomando álcool eu iria ser a pessoa mais confiante do mundo. A terceira coisa que eu deixei de fazer foi parar de me expor demais nas redes sociais. Quando eu tava fazendo meu mochilão pela América do Sul, eu também comecei a criar conteúdo no Instagram, falando sobre a viagem e tal. Só que eu era do tipo postadeira que postava tudo, assim, sabe? Sem filtro. E eu me arrependo um pouco disso, porque uma coisa também que eu percebo que eu tive um risco grande, né? Porque eu postava o lugar que eu tava ali em tempo real. Então, sei lá, não sei quem tá me acompanhando, porque tem muita gente legal que se inspira nas minhas viagens, que me pergunta coisas e eu tô ali sempre respondendo. Mas pode ser que tenham outras pessoas com más intenções ali, sabe? Então, hoje em dia eu posto, sim, fotos, vídeos, mas hoje em dia eu não crio mais conteúdo, eu uso mais meu Instagram como hobby e posto só uma pequena parcela. Não sou mais aquela postadeira de antes, não. Porque agora eu sei lá, acho que eu tô meio paranoica. Na verdade, eu tô mais cuidadosa. E sendo bem sincera, o Instagram não paga pra você fazer conteúdo. E pra mim já não tava mais fazendo sentido criar conteúdo ali, porque o Instagram tem um conteúdo muito instantâneo, um conteúdo que se perde muito rápido. Então, quando você menos percebe, você tá ali escrava, né? Tendo que fazer conteúdo todo dia pra não flopar. Fora que eu lembro que eu ficava postando conteúdo todo dia. E quando eu deixava de postar por um dia, o engajamento já não era mais o mesmo. Então, isso era muito frustrante. E eu também estava numa fase em que eu queria trazer conteúdos mais profundos. E eu senti que o público do Instagram não queria isso. Na verdade, o público do Instagram não quer isso. O público do Instagram quer conteúdos rápidos e, na maioria das vezes, meio raso. Foi por isso que eu vim pro YouTube. Mas eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso numa próxima vez, porque senão vai ficar muito longo aqui.
A quarta coisa que eu deixei de fazer foi parar de escutar pessoas dizendo o que eu tenho que fazer o tempo todo e começar a fazer aquilo que realmente faz sentido pra mim. Por exemplo, viagens. Quando eu fui pro Vietnã e um colega, perguntou quais lugares eu iria conhecer. E quando eu respondi a ele virou pra mim e falou assim: "Não, mas esses lugares não são bons. Você tem que ir pra não sei aonde, você tem que ir pro norte, pro sul, enfim." E eu virei pra ele e falei: "Não, eu vou aonde eu tô afim de ir e aonde meu dinheiro der pra eu ir. Tá querendo que eu vá pra sei lá onde? Paga então minha passagem, querido." Eu, hein? Outra coisa também foi quando eu parei de criar conteúdo no Instagram. Veio muita gente falando: "Nossa, por que você parou? Seus conteúdos eram tão legais, você não pode parar." Gente, eu vou parar sim. Inclusive, essas pessoas que falaram pra eu não parar eram pessoas que nem engajavam no meu conteúdo. Ah, se não queria que eu parasse, por que que não engajava então? Ai, tô revoltada, viu? Enfim, hoje em dia eu faço o que eu quero. Óbvio que eu aceito recomendações, mas assim, na base do limite, sabe? Não deixo mais ninguém querer decidir por mim, não. A quinta coisa que eu parei de fazer foi parar de tentar me encaixar em grupos de pessoas que não tem nada a ver comigo. Sei lá, a pessoa pensa A, eu penso B. Eu quero me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, e a pessoa só quer saber de farra. Não tem mais sentido. Então, eu muitas vezes tentei me encaixar em determinados grupos porque eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu fui ensinada que a solidão era muito ruim e tal. Mas quando eu experimentei a solidão, foi difícil, mas eu percebi que eu consegui evoluir muito melhor estando sozinha do que cercada de pessoas que estavam ali só influenciando para fazer coisas que não me agregariam em nada. Então, hoje em dia, eu seleciono muito bem as pessoas com quem eu quero estar, pessoas que eu quero ao meu lado. Porque eu quero estar rodeada de pessoas que estão ali com a mesma linha de pensamento, mesma linha de objetivo que os meus e que estão ali para agregar na minha vida, né, de forma positiva. A sexta coisa que eu deixei de lado na minha vida foi o mundo corporativo, sendo mais específica, o CLT, porque eu nunca me senti confortável nesse ambiente, não sei porquê, ali eu me senti um peixe fora d'água, eu não entendia muito bem, porque todo mundo falava que aquele caminho de você ir para a empresa, crescer na empresa, blá blá blá, conseguir um bom emprego, era o caminho certo. Então eu ficava pensando, nossa, será que eu tô pensando errado? O que tá acontecendo comigo? Eu tive várias crises existenciais por conta disso, mas hoje em dia eu saí, não digo nunca vou voltar, porque eu não sei o dia de amanhã, pode ser que eu precise e tenha que voltar, mas hoje em dia não tô nesse ambiente, o que eu puder fazer pra evitar, eu evito. E assim, eu tive muitas oportunidades e tive muitos privilégios também, que eu sei que outras pessoas não têm. Eu conheço muitas pessoas que estão nesse meio e também se sentem assim. E eu quero que você saiba que se você sente isso, não tem nada de errado com você. Às vezes esse mundo realmente não é pra você. Tem outra coisa ali pra você viver. Você só precisa encontrar um caminho e uma boa oportunidade. Hoje em dia eu trabalho como freelancer, mas eu tô muito focada agora em criar conteúdo e poder viver disso. Só que eu quero trazer um conteúdo cada vez mais aprofundado, onde eu possa também ajudar outras pessoas a chegarem no ponto onde eu cheguei e avançarem junto comigo. Inclusive, um dos motivos mais fortes de eu vir aqui criar conteúdo para essa rede foi de que, cara, quantas pessoas por aqui estão querendo buscar algo a mais, algo além do superficial, sabe? Não sou só eu, tem mais pessoas. E esse é um dos motivos principais que eu vim aqui para esse canal, para poder me conectar mais com essas pessoas, porque quando uma ajuda a outra, o crescimento é notável. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.